bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast MEI Direitos e Deveres, uma iniciativa do projeto de extensão dos alunos do terceiro período de Direitos da Universidade de Vassoura, Campus Maricá. Hoje vamos falar sobre um tema super relevante para quem já é ou pretende se tornar um microempreendedor individual ou MEI. Ao longo desse episódio, iremos esclarecer pontos importantes, como o limite de faturamento do MEI, as obrigações fiscais, a emissão de notas fiscais, a contribuição mensal e o impacto disso nos seus direitos previdenciários. Para isso, temos a honra de receber o professor Gabriel Guimarães. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. Nos fale um pouco da sua formação e trajetória profissional. Primeiro, agradecer o espaço, o convite de estar aqui. Um projeto que eu acho super interessante de extensão. Um trabalho excepcional que a professora Maria Carolina vem fazendo, que vocês também vem fazendo junto com ela. Eu advogo já há 15 anos, tenho uma experiência de trabalhar com gestão pública, mas também advogar, né, com empresas na iniciativa privada, trabalhar no direito privado também. Tenho mestrado, doutorado, dou aula. Perfeito. E aí é um pouco disso, né? Vida de advogado, a gente faz isso até aqui, para chegar até aqui tem que continuar fazendo ainda muito pela frente. Isso é isso. Então vamos começar falando sobre um ponto que gera muita dúvida, professor. Qual é o limite de faturamento anual para o microempreendedor individual? Então, por lei, né, considerando a lei complementar 123 de 2006, é R$ 81 mil. Né? Existem legislações, projetos de lei no Congresso Nacional que tentam aumentar esse valor, para passar de 100 mil. Isso dá em torno de uns 6 mil e poucos reais por mês que ele tem de faturamento. Então, na verdade, o microempreendedor individual fica muito limitado a uma formalização, porque ele acaba tendo um teto que ele pode chegar, mas isso tem a ver também com uma perspectiva de que se ele passar desse teto, ele mudar para uma classificação empresarial e para outra etapa, né? Podemos dizer assim, de planejamento de empreendimento. Sim, e justamente sobre isso, professor, caso esse teto seja ultrapassado, quais seriam as consequências para o meio? Então, uma coisa é ele ultrapassar por uma coisa pequena, até 20% ou alguma coisa do tipo. Irrisório, né? Ele vai fazer só um acréscimo, né? Vai fazer um outro dado de mês ali e fazer um acréscimo. Se passar disso, significa que na verdade ele já fez essa evolução, fez essa troca de capacidade empresarial. E aí, na verdade, ele já é desclassificado, né, da figura de MEI, para poder, de certa maneira, o legislador empurrar ele para ele virar um microempreendedor, já virar uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Já descaracterizado da formatação do isso. MEI e vai além, né? Porque aí se ele passou de 20% disso, ou seja, provavelmente já passou aí dos 100 mil, Sim. já existe a possibilidade dele virar, por exemplo, uma microempresa, do Simples Nacional, já vir para uma outra forma. Uma outra tributação, Ele, né? sendo um microempreendedor individual, ele só pode empregar um, sendo uma microempresa, ele já pode empregar mais gente. Então é uma forma de forçar ele a virar microempresa mesmo. Tipo assim, já sabe que vai ter um aumento, Isso. a lei já diz que já força ele a... Mas não é como uma penalização. Não, né? sim. É uma ideia de que assim, você já está entrando num outro patamar, você já tem uma outra capacidade, por exemplo, de pedir crédito, de investimento. E aí, assim, às vezes as pessoas têm insegurança, né? De certa maneira, ser MEI te coloca num lugar Mas onde é é mais mais conforto, seguro, porque dá as leis de uma forma, os benefícios previdenciários, a coisa toda, você fica num lugar mais confortável. Mas quando você começa a empreender e passa disso, significa que você está apto para ir para outro tipo de investimento. E aí é isso, assim, para a sociedade é melhor. Você vai gerar mais emprego, mais riqueza, mais negócios. Exatamente. E aí te tira um pouco da zona de conforto. Então por isso que o legislador coloca ali dessa forma. Até que patamar ele ainda continua sendo MEI, e que outro patamar que ele já pode virar uma outra empresa. Uma dúvida, professor. É necessário esperar o final do ano para saber que ele vai mudar para microempresa ou não? Ele já percebendo durante o... Se ele chegou no meio do ano, vamos supor que ele já teve uma possibilidade de negócio que já chegou a 80 mil com 3 meses no ano. Já demonstrou para ele que ele tem uma capacidade que ele já pode evoluir. De crescimento. E aí, assim, e não tem problema nenhum. A ideia da legislação é de que ele faça essa mudança. Então não tem penalização. Vai ter mecanismos, pós-lei de liberdade econômica, então, em 2019, vai ter vários mecanismos de burocratizar para que ele possa, vai ter que se adequar. Por exemplo, o microempreendedor individual não tem contrato social, por exemplo, como a sociedade limitada tem.
Mas se ele começa, por exemplo, a virar uma microempresa, quer virar uma sociedade limitada, é só ele adequar de fazer um contrato social, mas vai ter os meios ali por dentro da junta comercial para ele fazer essa transição, o próprio governo também vai ajudar. Agora, se ele já com 3 meses bater essa meta, significa que... E é interessante para ele, vai aumentar os negócios dele, e é importante para a sociedade. Sim. Em relação às obrigações fiscais agora, o MEI precisa emitir nota fiscal em todas as vendas e como que funciona isso? Não, então, como é uma formalização, na verdade, que a gente pode, no direito empresarial, a gente encara assim um pouco, é um microempreendedor, é um negócio, está ali, mas o que acontece? Não há uma preocupação tão grande com a emissão de notas para o MEI. Sim. Essa preocupação era maior se ele for emitir nota para uma outra empresa, que aí a gente fala de nota de entrada, né? Então, aí sim há uma preocupação de que ele tem que emitir a nota. Mas aí na relação empresa, CNPJ, CNPJ, há até uma intenção de saber ali como é que estão essas negociações. Então ali que vai ter mais uma obrigatoriedade. Agora, se ele vende para uma pessoa física, não tem a obrigação, por exemplo, de ele emitir a nota. Sim. Porque aí se ele vai ter um faturamento de 6 mil no mês, essas notas dele são notas que não entrariam nem num rodízio de auditoria da Receita Federal ou de uma Secretaria de Fazenda, entendeu? Então tem, São valores muito baixos. então não tem nenhuma punição ele não emitir nota fiscal, não tem problema nenhum. Para a pessoa física, nenhuma. Agora, para a pessoa Com relação à jurídica, pessoa jurídica, aí é que ele tem que emitir a Outro nota. patamar, né? E o que acontece caso ele não emita essa nota fiscal para a pessoa jurídica? Que é um... Então, aí ele fica sujeito a várias possibilidades acontecerem. Então, ele pode ter um fornecedor, por exemplo, e aí ele não emitiu a nota e daqui a pouco esse fornecedor se encrenca, por exemplo, com a Receita. Nos cruzamentos de dados, na hora que aparecer o CNPJ dele, ele pode ser chamado, por exemplo, para saber se está sonegando, né? E aí, é aquilo, ele vai ter que estar com DAD todo dia, declaração anual todo dia. Então, assim, é mais seguro nessa relação ele emitir a nota. Porque quando você não emite, você sai daquilo que é obrigatório você tinha que ter feito. Aí, quando você sai do obrigatório, você já fica muito vulnerável que outras situações possam te colocar dentro de cenários que não vai ser bom. E pegando um gancho nessa fala do doutor, quais seriam as consequências financeiras legais do MEI quando não fica em dia com DAS, com contribuição mensal? Não, então, o risco ele vai chegar no final do ano lá para fazer a declaração anual, ele vai ter que repor o que ele não pagou. Sim. Ou ele vai correr o risco de não ficar mais qualificado como MEI. Vai descaracterizar como MEI e aí ele perde isso. Muitas pessoas têm isso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai trabalhar para alguém e aí no acordo ali que é feito, o cara vai como MEI, em vez de ser CLT. Ele não se atenta que ele tem que recolher o DAS todo mês, que ele tem que no final do ano fazer a declaração dele anual. E aí acontece, o cara vira MEI e depois de um tempo ele, eu era MEI, deixa eu ver lá no negócio. Aí está desativado, descaracterizado. Aí já não é MEI, tem CNPJ, você corre o risco de estar qualificado em outras áreas, como por exemplo, falta de declaração para a Receita Federal. Aí pode gerar outras multas, outras coisas. Ativa, né? Porque ele saiu do MEI e já virou um CNPJ e classificou como empresa. Já. E aí é isso, assim, as obrigações acessórias que ele vai ter vão ser muito piores do que se ele pagar o DAS mês ali. É melhor ele manter. E aí, por isso que é muito importante a orientação. Se você é MEI, independente da relação que você tem com qualquer um, independente se isso, por exemplo, conflita ou não com o direito do trabalho, ou qualquer outro lugar, é importante as pessoas terem ciência de que se você tem um MEI, tem um CNPJ, mantenha ele todo atualizado. De suma importância que tenha essa regularidade, né, no pagamento, ele está sempre mantendo isso em dia, entendeu? Para que não haja essas sanções. E é importante, não é uma punição, né? Pagar o DAS não é uma punição, porque insere ele nos benefícios da Previdência Social, insere ele em algumas fatos, garante ele, por exemplo, a ter um repertório para pedir crédito para o banco. Então, Sim. É uma obrigatoriedade, mas que traz benefícios. Sim, Não é aquela coisa assim, eu só apanho, não. Não é algo tão somente punitivo, né? É algo Isso. que vai trazer melhorias, entendeu? Isso, falando sobre emendando sobre os direitos, né? Sobre a aposentadoria, professor, ele tem alguns requisitos, ele tem que cumprir alguns requisitos do MEI, de idade? Então, o MEI, na verdade, ele não vai estar em todos os benefícios da Previdência Social. Então, o benefício da aposentadoria, por exemplo, para ele não é por tempo de contribuição, ele tem que ser por idade. Porque é isso, assim, o faturamento dele é limitado, é dentro de um ambiente, então, assim, as composições do direito previdenciário que você pode ir por tempo de contribuição,
principalmente nos regimes antigos, que as pessoas começaram a trabalhar mais cedo e iam por tempo de contribuição, quem está no MEI não, ele vai só se aposentar pela idade, ele não vai se aposentar por tempo de contribuição. É uma forma também de você garantir que você precisa de pessoas trabalhando para garantir as aposentadorias. Então você obrigar o MEI, que é uma formalização, que entra para a Previdência Social, que recebe bastante benefício da Previdência Social, é uma forma de você garantir também que ele vai cumprir aquele requisito da idade para se aposentar. Não correr o risco dele diminuir a idade por tempo de contribuição, ele fica vinculado. A engrenagem continua girando. Isso. E muitos MEIs eles não sabem, acredito, que numa uma contratação da administração pública, eles têm certos privilégios, né, professor? Isso, tanto a empresa de pequeno porte, a microempresa, e aí o microempreendedor individual também, né? Porque até a pessoa física pode participar de licitação, mas o microempreendedor individual, ele consegue se enquadrar aqui nas empresas que estão ali classificadas na Lei Complementar 123 de 2006, e ele pode ter benefícios, por exemplo, desempate, compras de menores volumes. Quando a gente olha os números no Brasil, a iniciativa privada vende muito, movimenta muito o mercado, mas as vendas públicas, as compras públicas, as compras públicas, elas também movimentam muito a economia do país. Então, é um dos lugares que a gente tem que incentivar até que o MEI participe. Ele tem benefícios, muitas vezes compras de menores valores, seja para serviço ou de bens, licitações de menores valores, empresas grandes, até as de empresas de pequeno porte, não querem participar. E que podem ser excelentes negócios para o microempreendedor. É um nicho de mercado onde o MEI pode entrar nessa. Ele tem que se preparar, planejar, lidar com o poder público. Tem a coisa de empenho, fiscalização. Sim. Você entra com a nota, presta o serviço primeiro, entra com a nota, depois vai demorar uns 45 dias até você receber. Sim. Você tem que ter planejamento para fazer isso, mas é uma excelente oportunidade de negócio. Perfeito. E dando um prosseguimento, professor, também sobre os apoios técnicos que o MEI pode ter sobre o SEBRAE. Eu acho que é um ponto muito importante também para ele ter conhecimento, né? E é de forma gratuita? Como é que funciona esse serviço de orientação do SEBRAE? O SEBRAE é considerado uma paraestatal, né? Ela não é nem um órgão estatal, mas ela também não é uma iniciativa privada. E ele cumpre uma função social importantíssima, porque ele faz muita qualificação para o mundo dos empreendedores. E o SEBRAE tem uma agenda voltada para microempreendedor individual, para aqueles que querem começar a empreender, que é muito importante. Então, assim, a pessoa abre o MEI, formaliza, está fazendo o negócio dela. O SEBRAE dá a capacidade de você entender planejamento estratégico, plano de negócio, vários cursos que te capacitam como empreendedor. Mentorias, né? Mentorias, capacidade de entender como você forma preço. Muitas pessoas têm determinados produtos, vendem aquele produto chutando o valor. Não sabe fazer uma precificação correta. A precificação correta, que é isso. Fazer a composição de saber separar tudo aquilo que você gasta para fazer o que é investimento, o que é despesa, sua mão de obra. Porque muitas vezes, inclusive, as pessoas abrem mão de botar no preço dos produtos ou do serviço a própria mão de obra. Exatamente. Então, a luz que você usa tem que estar ali no... Tudo é um componente, né? Isso. O seu lucro, o seu custo, né? O SEBRAE tem um portfólio enorme de cursos que ajudam muito nisso. E é didático, é leve, é fácil de compreensão, não são cursos de complexidade para entender, são coisas bem treinamento. Bem acessíveis à população, né? Sim, que se interessam em buscar conhecimento, em capacitação. E muitos são de graça. Às vezes você entra no site do SEBRAE e você consegue ter acesso a muitos cursos que são de graça, que te capacitam, já te orientam em bastante coisa. Perfeito. Professor, para nós encerrarmos, como o MEI pode garantir que está em dia com o fornecimento de suas informações? Existem prazos para isso? E como isso pode afetar a regularidade fiscal e a situação cadastral do mesmo? Uma orientação que eu daria para uma pessoa que é MEI guarda sempre o mês de maio, porque é o limite que você vai ter que apresentar a declaração anual. Sim. aí. E no mundo empresarial é assim, sempre 4 meses depois que fecha o ano, você tem que fazer balanço patrimonial nas empresas. E de certa maneira, se chega a maio, é o período que o MEI tem que estar regularizado com a sua declaração anual.
Isso significa também que, para ele estar regularizado com a sua obrigação anual, ele tem que estar prestando atenção nas suas contribuições mensais. Vão ser fundamentais, evitam multas, né? E garante os benefícios dele. Sim, É importante. Professor Gabriel, agradecemos muito sua presença e por todos os esclarecimentos feitos aqui. Uma conversa extremamente rica e necessária para quem quer empreender com segurança. Agradecemos também, né, a nossa professora Maria Carolina pelo apoio ao projeto, né, todo o suporte que vem dando, a Faculdade de Vassouras também por proporcionar esse espaço de aprendizagem e troca de conhecimento, né, para todos nós. E você que nos ouviu até aqui, um muito obrigado. Obrigado. No matter what, we always find it. So maybe you should just